A paz do Senhor a todos. Motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, ainda assim com a incumbência de trazer a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Me alegra estar aqui. Infelizmente vivemos um período onde as pessoas simplesmente procuram outros motivos a seguir, e o salmista nos diz que é preferível estar na casa do Pai do que em qualquer outra parte mil. Graças a Deus que dentro do teu coração existe essa necessidade, esse desejo e esse anseio. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, bastante conhecido, livro de Êxodo, capítulo de número 3, do verso 7 até o verso de número 14, irmãos. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso 14. Amém? Que diz assim, irmãos: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios as oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Toma o teu assento, irmãos. Eu começo a mensagem dizendo aquilo que o salmista registrou no Salmos 20, verso 7. Que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós precisamos fazer menção do nome do Senhor. Irmãos, vivemos numa época onde, infelizmente, as pessoas que estão na mídia, as pessoas que têm um pouquinho mais de acesso, que poderia ser exemplo, que poderia ser uma bússola, que poderia ser uma flecha ou exemplo, um indicativo para alguém. Infelizmente, essas pessoas que estão à mídia, elas não têm um comprometimento com a verdade, muitos deles. E ficam trazendo uma mensagem totalmente errônea daquilo que a Bíblia nos mostra e nos ensina. Exemplos que é comercializado água do Jordão, óleo, gravata, meia, paletó e por aí vai. E o interessante é que as pessoas que as ouvem muitas vezes acreditam
e vai até no embalo dessas pessoas, achando que tal situação realmente pode me trazer um benefício lá na frente. Você pergunta para alguém hoje e você diz: você confia em Deus? E a resposta é claro, que pergunta, mas sem pé e sem cabeça: como é que eu não confio em Deus? Mas essa confiança, ela está realmente muitas vezes ligada porque a pessoa está estabilizada, porque a pessoa está trabalhando, porque ela tem o seu salário, porque ela tem amigos e talvez em um momento de crise ela pode contar com esses amigos. Então ela confia em Deus. Mas será que Deus requer de nós simplesmente uma confiança nesse sentido? E a resposta é não. Nós precisamos confiar em Deus sem reservas, sem ressalvas. Precisamos simplesmente confiar porque Ele é. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é o Senhor. Eu e você precisamos confiar nele simplesmente sem reservas, porque Ele é. Não é porque Ele foi, não é porque Ele será, mas porque Ele é. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido entre os irmãos, e o que me chamou a atenção nesse texto é a frase que Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Precisamos analisar esse texto. O texto que nós lemos relata Deus falando com Moisés a respeito de um povo que está sofrendo, que está cativo, que está preso. Falaremos então um pouquinho desse povo. A Bíblia diz que na época de José, quando José está no Egito e com sua família vem para lá, até então uma paz, até então uma forma aprazível de convivência. Mas a Bíblia diz que José morre, Faraó morre, e vem então uma outra dinastia, um outro faraó, que olha para aquela situação, vê os hebreus crescendo e diz: não, tem alguma coisa errada aí, tem algum negócio esquisito aí. E ali nós olhamos a história e vimos aquele faraó tramando com as parteiras para que matassem os meninos. As parteiras em primeiro momento não fizeram, pouparam a vida, dando uma desculpa para ele: olha, elas são muito espertas, quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram a luz. Depois comissionaram lá os soldados para que matassem as crianças. E dentro desse cenário nasce Moisés. Moisés então é escondido por exatamente 3 meses. Não podendo ser mais escondido, a sua mãe simplesmente faz uma arca de junco e simplesmente lança ele ao rio, ao córrego. Mais para frente, a filha de Faraó encontra o menino, simpatiza-se com ele, acha graça nele, e ali providencia que uma ama hebreia o alimentasse, o cuidasse, e assim é feito. Depois que o menino cresce, ele volta aos cuidados dela, e assim ela dá um nome: Moisés, porque da água foste tirado. E é nesse cenário que Moisés cresce.
Moisés cresce, é instruído, e dentro desse cenário ele começa a ver o povo sendo afligido, o povo sendo ferido, o povo sendo massacrado. Só que em um determinado dia o sangue ferveu e não aguentou. Ele foi tirar uma satisfação com um camarada que afligia um escravo. E ali naquela satisfação, o sangue ferveu. E ele simplesmente tirou a vida do egípcio. A Bíblia diz então para nós que Faraó descobre, uma das coisas que Faraó quer fazer é dar a paga a Moisés. Moisés, sabendo disso, arruma a sua trouxa, a sua mala e perna para que te quero. Foge. A Bíblia então diz que ele vai para as terras de Midian. Lá encontra Jetro, Zipora, casa, tem filho. Passa-se exatamente 40 anos, meu irmão. De príncipe do Egito, Moisés se tornou agora um forasteiro, um fugitivo. E lá nas terras de Midian agora se tornou um pastor de ovelhas. 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro. E em um determinado dia, ele estava apacentando perto de Horebe, ou Monte Sinai, e ali simplesmente algo inusitado acontece. Um clarão, um fogo no meio de uma sarça, só que aquela sarça não era uma sarça comum, porque a sarça então não se consumia. Então a sarça, ou Deus, disse para ele: Moisés, tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar que tu está é terra seca. E alguns entendem que aquele lugar era um lugar de culto, onde Jetro simplesmente fazia ali, porque Jetro era sacerdote de Midian. Ele tira a sandália e ali Deus se revela para ele. E nessa revelação de Deus, Deus diz: eu sou o Deus dos teus pais. E Deus então ele faz lembrar Moisés: eu tenho ouvido a queixa do meu povo. Eu tenho sentido a sua dor. Eu tenho sentido o seu sofrimento. Eu tenho sentido o seu flagelo. Eu tenho apreciado tudo isso. A Bíblia em questão comenta em 400 anos, 430 anos de escravidão. E aí eu pergunto: será que Deus simplesmente se deu conta só depois de todo esse período? Será que lá no deserto Deus de alguma maneira não se manifestou? E é claro que se manifestou. No meio dos seus sempre tem um remanescente fiel, irmãos. Sempre tem os fiéis. Uma questão interessante, meu irmão, e para que você entenda, esse povo que eu estou falando, que é um povo reclamão, que é um povo murmurador, que é um povo questionador, nesse momento de escravatura, onde os egípcios agora dão as cartas, era alguém que perdeu a sua liberdade. Você já parou para pensar, meu irmão? De ser livre, você não é mais ser livre. De você ter horas para fazer determinada função. Não importa se você está doente, se você está com febre. Você precisa produzir, você precisa gerar, porque ordens são ordens. O povo não tem mais a liberdade de cultuar a Deus como cultuava. O povo não é livre. O povo está cativo e, além de tudo, está obrigado a fazer trabalhos forçados, a levantar monumentos, a edificar estruturas para que os deuses pagãos fossem glorificados lá no Egito. Alguém que falava: não, eu não quero, eu estou doente, mas você não tem que querer. Era chibatada,
era açoite, era prisão. E tudo isso Deus está falando lá na frente para Moisés. Eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto os questionamentos dele, eu tenho sentido a sua dor, o seu flagelo, eu tenho sentido tudo isso. Aí eu paro para pensar, meu irmão, como confiar em Deus, sem reservas, diante de uma situação como essa? É claro que nós olhamos hoje para a história pronta, e dizemos, é um povo reclamão, é um povo murmurador. Mas se pararmos para pensar, na ocasião é um povo que tinha razão. Era um povo que perdeu a sua liberdade. Era um povo que perdeu a sua identidade, entre aspas falando. Não deixou de servir a Deus, adorar a Deus, mas era camuflado pelos egípcios. E nós precisamos confiar em Deus sem reservas. Há um texto em Gênesis capítulo 15, verso 13 ao 16. Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Uma coisa que nós precisamos aprender com os judeus é a questão da tradução oral. Tradução oral nada mais é do que princípios, valores, éticas, religião, que era passado de pai para filho. E eles, em hipótese alguma, esqueceu daquilo que Deus tinha falado para o patriarca Abraão. E muitas vezes nós, igreja, nos esquecemos da promessa que Deus disse para nós. Muitas vezes nós anulamos aquilo que Deus disse para nós. Eles não. Eles estavam afligidos, feridos, machucados, mas aquilo que Deus disse a Abrão veio perdurando de geração em geração, porque a tradição oral dos hebreus, ela é válida e ela é eficaz. Pai passando para filho, filho passando para neto, neto passando para bisneto. A geração nossa foi cativa, mas tem uma promessa de Deus que também sairemos do cativeiro. E essa promessa, meu irmão, eles não anularam. E muitas vezes nós, igreja, parece que nos esquecemos e anulamos, ou tentamos anular aquilo que Deus disse a nosso respeito. Nós precisamos confiar em Deus sem reservas. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a prova. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é. Palavra forjada contra a igreja, esta não vai prosperar. E nós precisamos, pelo menos, procurar seguir aquilo que o povo de Deus, na ocasião, fez. Mesmo afligido, ferido, perseguido, sendo maltratado, nunca anulou. Nunca se esqueceu daquilo que Deus disse a Abraão. Veio passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E eles sabiam que um dia mais cedo ou mais tarde, aquilo que Deus disse ia se cumprir. E é isso que eu e você precisamos entender, meu irmão. Que aquilo que Deus disse a teu respeito e a meu respeito, vai se cumprir.
ainda que as situações sejam totalmente adversas. Cantamos um hino aqui, ainda que tudo diz que não. A tua voz, Pai, me encoraja a prosseguir. A tua voz me encoraja a seguir. A tua voz me encoraja a ir para o alvo, a ir para frente. Eu só olho para trás só para trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos ser exatamente como fez esse povo. Confiar em Deus sem ressalvas. Eu confio em Deus simplesmente porque Ele é. O texto diz, olha, eu sou o que sou. Olha a maneira que Deus se apresenta para eles. Como Deus quer que Ele seja apresentado. Eu sou o que sou. Ele é. De eternidade a eternidade Ele é. Você querendo ou não, Ele é. Ele é o Senhor. A tradição judaica oral, ela não deixava o braseiro apagar, ela não deixava a esperança morrer. E muitas vezes parece que nós, igreja, esfriamos, ou parece que vivemos aquilo que o mundo diz, a esperança é a última que morre. Quantos na igreja não têm perdido a esperança? Quantos não estão vivendo contramão daquilo que Deus quer que vivamos? Porque perdeu a esperança, perdeu o foco e anulou ou não quis aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que ia fazer. Porque você pode escolher, irmãos. Você pode escolher. Você pode escolher. Você tem a liberdade de escolher. Deus te escolheu. Mas e você, irmãos? No meio das adversidades, no meio das lutas, no meio das provas, no meio das tempestades, ainda assim você escolheu a confiar nele? Ou simplesmente nos amigos, na conta bancária, ou num emprego, ou numa posição mais elevada? A posição daquele povo era uma posição totalmente terrível, sem perspectiva de nada. Mas eles não anularam a promessa que Deus fez a Abrão, que um dia eles seriam cativos, mas em contrapartida que eles sairiam de lá. E que situação daquele povo, é ou não é? Confiaram em Deus sem ressalvas, confiaram em Deus sem reservas, questionaram, murmuraram sim, seres humanos. Você não murmura, irmãos? Você não questiona? Você não reclama? Ou só eu que reclamo? Todos nós, em algum momento da vida, reclamamos, irmãos. Mas aquele povo sabia que aquele que começou a boa obra, esse sim é fiel para terminar, é ou não é? Precisamos confiar em Deus, simplesmente sem ressalvas. Nós precisamos entender também, meu irmão, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos na prova, nós estamos na luta e queremos uma coisa, somos imediatistas, né? Queremos para já, para ontem. Deus não vê assim, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus sem ressalvas. E o seu tempo não é o tempo dele. Convém fazer no tempo dele. No tempo dele é melhor. No tempo nosso a gente quebra a cara, a gente fracassa, a gente vai para a lona. Mas no tempo dele, ele prepara o vaso, ele conserta o vaso. Confiar em Deus sem reservas, sem ressalvas, é acreditar que aquilo que está dito na tua palavra. Até então os hebreus tinham simplesmente como
palavra, a prática da tradição oral. Hoje nós temos a palavra impressa. E confiar em Deus sem ressalvas é você dar crédito para aquilo que está escrito aqui, irmãos. Não importa o que dizem, não importa o que dizem os livros secundários. O que importa é o que a Bíblia diz. Você tem que confiar naquilo que a Bíblia diz. Olhar para aquilo que a Bíblia diz. Eles sim acreditaram numa tradição oral, porque isso é deles. É de pai para filho, é cultura. Talvez nós não temos essa cultura, mas nós temos a Bíblia impressa. E nós precisamos dar crédito para aquilo que está dito, para aquilo que está escrito, ao teu respeito e ao meu respeito. Confiar em Deus sem reserva é dar crédito para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus prometeu, porque fiel é Ele. Aleluias. Confiar em Deus sem reservas, irmãos, é deixar Ele conduzir os nossos passos. E aquele povo, meu irmão, mesmo diante de uma escravatura egípcia, mesmo reclamando, mesmo questionando em algumas situações, andou como Deus queria. Muitos ali não se prostraram aos deuses pagãos, mas mantiveram acesa aquilo que Deus tinha dito lá atrás. Passaram-se anos e anos, gerações e gerações. O povo sofreu, mas andou como Deus quis. E o interessante, meus irmãos, que Deus diz assim: olha, eu sou o que sou. É claro que dentro do povo existe o vulgo. Mas o que é isso, irmãos? O vulgo é uma pessoa ou parte de pessoas que está dentro do povo. Pessoas, cada uma tem o seu pensamento. E é claro que existiam as murmurações, existiam os questionamentos. Existia porventura aquele que dizia: mas eu estou cansado. Mas esse eu sou, é como se Deus falasse: a alegria do Senhor é a tua força. Eu sou o que sou, mas eu estou desanimado, não tem problema. Eu sou o teu vigor. Eu sou a tua fortaleza, mas eu estou fraco. Eu sou a tua fortaleza, mas eu não estou amparado, você está. Eu sou o teu escudo. Em momentos de perseguição, que talvez alguns pensaram em desistir, eu sou o seu refúgio, socorro. No meio da angústia, no meio da prova, no meio da luta, em mim você pode se refugiar, em mim você pode se esconder. O que é que você precisa que Deus seja para você, irmãos? Socorro, Ele é. Mas tem me faltado? Não, irmão, não tem faltado não, porque Ele é o meu pastor. E a Bíblia declara que nada vai me faltar. O que é que você precisa dEle? Você precisa de paz. A Bíblia diz que Ele abençoa o teu povo com a paz. O que é que você precisa? O que é que você quer que Ele seja? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Diga ao povo que o eu sou vos enviou, Moisés. Qual é a necessidade dele? Quais são as dúvidas dele? Eu preencho todas elas. Ninguém, meu irmão, preenche ninguém a não ser Deus. O único que preenche o ser humano completamente é Deus.
A medicina não tem o poder de curar a doença da alma, mas Deus tem, porque ela vai lá na divisa. O que é que você precisa que Deus seja para você, irmãos? A Bíblia diz que Ele é, eu sou o que sou, de eternidade Ele é o Senhor, acabou. Não tem meio termo, Ele é afirmativo, é imperativo, Ele é, não há resquício de dúvida. O que é que você precisa que Deus seja para você esse ano, meu irmão? Para você passar as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provas, porque eu sei que existe. Todos nós passamos por ela. Todos nós experimentamos um pouquinho de prova todos os dias, é ou não é? Quantos desacertos, quantos problemas nos lares, quantos problemas ministeriais, quantos problemas no serviço, no dia a dia, preocupação e tantas outras coisas. Mas a Bíblia diz que Ele é, Ele pode fazer, Ele pode resolver. Talvez você tenha um problema para resolver na quinta-feira, irmãos, e a sua mente fica matutando, pensando, como confiar em Deus assim? Eu estou com um problema para resolver na quinta. Deus, Ele tem o poder de sair hoje na terça-feira, e até a quinta-feira, resolver o teu problema, para que quando você chegue na quinta-feira, o teu problema está resolvido. Mas quem fez isso? Foi Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque eu confio nele, sem ressalvas. A minha confiança não é baseada na minha conta poupança. A minha confiança nele não é baseada no meu emprego. A minha confiança nele não é baseada no meu certificado. A minha confiança nele não é baseada no meu cargo na igreja, não. Não está baseado nisso a minha confiança. Eu simplesmente confio porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele é Senhor, soberano, acima de tudo e de todos. Ele pode, irmãos. Ele está acima de tudo e de todos. O que é que você precisa que Ele seja para você, irmãos? O que é que você precisa? Eu sou o que sou. O eu sou vos enviou a vós. É ou não é? Você pode receber essa palavra, irmãos, ou não. Todos nós somos carentes e precisamos ser preenchidos. E esse preenchimento só parte de Deus, irmãos. Ninguém preenche ninguém. A felicidade 100% está em Cristo. Não está em bens materiais, não está em posição, não está no seu grau de inteligência, nada disso. É Deus quem preenche, irmãos. O povo sofreu, o povo padeceu, o povo foi perseguido, mas ainda assim alimentaram algo dentro dele. Um dia, esse Deus, que disse que nós viríamos para cá, esse mesmo Deus disse que era por um espaço de tempo, e que eu sairia daqui. E que você tome essa palavra hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. Talvez você esteja cativo a alguma situação, ou algum problema, e isso tem te incomodado bastante. Mas é por um espaço pequeno de tempo, porque o que Deus tem para você é maior. Não é esse problema, não é esse sufoco, mas muitas vezes nós precisamos passar por ele, para aprender. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas o mesmo Deus que fez uma promessa a Abraão, o mesmo Deus que apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, é o mesmo Deus que se manifesta aqui hoje. É o mesmo Deus que fala contigo. Eu sou o que sou. Eu sou vos enviou a vós. Qual é a tua necessidade? O que é que te aflige?
O que é que te persegue? O que é que te deixa você cativo a alguma situação que parece que você não tem força para sair? Ele pode, irmão. Ele pode inverter essa situação da noite para o dia, semana que vem, o mês que vem. Quem sabe é Ele, o tempo é dele. A única coisa que eu e você precisamos fazer é manter a chama acesa, é acreditar, é confiar, é esperar que o que prometeu é fiel para cumprir. E Ele não volta atrás com a sua palavra, pelo contrário, diz a tua palavra que Ele vela pela tua palavra, Ele zela. Nós, seres humanos, muitas vezes nós recuamos, nós voltamos atrás, nós tentamos dar um balão. Deus não. Aquilo que Deus disse, Ele vai fazer. Ele não se alia a político, a empresário, a ONG, a governo, nada disso. Ele não precisa de nada disso. Ele tem palavra, irmãos, e você precisa dar vazão à palavra dele, confiar, esperar, simplesmente sem reservas, sem ressalvas. Não importa a situação, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a adversidade, eu simplesmente confio, porque esse Deus tem o melhor para mim. É Ele quem me alimenta, e é Ele quem quer ver a minha alma no céu. Quantos podem receber essa palavra? Glorifique e exalta a Deus com as tuas palmas, em nome de Jesus, irmãos. Que Jesus te abençoe, te dê uma boa semana. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o futuro. Por isso você pode confiar nele. Amém? E se hoje